Hoje, conforme a gente tinha planejado, a Leandra vai dar uma aula para a gente e um tema atualíssimo, né, Leandra? Assim, a gente vê em outros contextos mais sendo utilizado o tema da gamificação. E aí, hoje, por interesse de vocês mesmos, né, a Leandra aceitou o desafio aí de falar sobre esse assunto novo. E aí, aproveitem, eu vou gravar para depois dar oportunidade para quem não participou hoje, ou até mesmo alunos lá do GESCOM, depois, Leandro, eu vou compartilhar. Todo mundo se interessa pelo tema, né, Evelyn? Então, hoje a aula é com a Leandra, tá? A ideia é ficar dentro daquele horário mesmo normal, até onde a Leandra quiser ir, e aí a gente finaliza. Quando for na quinta-feira, eu vou dar aula sobre treinamento, desenvolvimento e educação, falando sobre diagnóstico, planejamento, aprofundando um pouco mais, foi sugestão do próprio Igor. Então, a gente já falou sobre o assunto, mas agora, como você já tem outro repertório, né, mais ampliado, a gente vai conseguir trabalhar de forma mais prática também, vendo que muita coisa que a gente já viu agora vai fazer ainda mais sentido, tá? O Gotardo está propondo, e depois ele vai conversar com vocês, que o treinamento dele seja feito na próxima terça-feira, tá? Mas ele precisaria, ele disse, de 2 dias, que ele quer dar um treinamento ampliado para vocês, e aí é junto com o Rocha também, que já falou sobre dimensionamento. Então, ele vai ver como é que vai ficar essa questão da disponibilidade de vocês, porque ele também quer introduzir os 4 alunos que foram contratados agora para o GESCOM, entendeu? Então, dá um treinamento bem amplo para todo mundo. Então, esse treinamento seria na segunda e na terça-feira que vem, tá? Aí, quando fosse na quinta, a gente faz o fechamento da disciplina, e aí a gente vai ter aí uma semaninha, 10 dias de folga, para poder iniciar estágio 2, tá? Então, nem todo mundo vai estar presente no estágio 2, mas é esse o nosso planejamento, ok? Então, Leandra, eles são todos seus, muito obrigada. Um assunto novo de interesse, tá? Fique à vontade. Obrigada, Camila. Então, boa tarde, pessoal, para quem ainda não tinha falado. Esse tema é algo que me interessa bastante. Eu ouvi falar, assim, tipo, conversa de corredor durante a graduação, e aí na especialização eu tive um módulo sobre, e assim, nossa, eu vi várias possibilidades que podem ser aplicadas na área de gestão de pessoas, entre outras áreas de atuação também, mas aí eu comecei a ler algumas coisas e tal, e eu vou trazer aqui para vocês essas leituras que eu tenho feito. E aí fica também o convite para a gente bater um papo sobre, né, pensar em possibilidade de aplicação, e vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês acompanharem. Como vocês sabem, eu não consigo vê-los, então se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Quiserem fazer comentários a qualquer momento, podem me interromper e fiquem bem à vontade mesmo. Sinalizem se conseguem ver a tela, se está passando os Sim. slides direitinho. Dá para ver, dá bem direitinho. Perfeito. Então, pessoal, o que eu trouxe assim para hoje é a gente conversar um pouco sobre o que é gamificação. Vou fazer um percurso histórico super breve sobre o tema e trazer através de exemplos as possibilidades de aplicação nas organizações. E eu vou tentar explicar o porquê funciona de acordo com a análise de comportamento, né, que é a abordagem na qual eu me identifico. Então, pensando nesse histórico aí, a primeira vez o termo foi citado, gamificação ou gamification, foi nos anos 80, por Richard Barrow, e ele usou esse termo para dizer o seguinte, que é quando a gente usa o jogo para transformar alguma coisa que não é jogo em jogo, entendem? Não era exatamente a forma como a gente está usando hoje. E depois, em 2002, o Nick Pillen trouxe essa conceituação que a gente vai aplicar mais atualmente em relação a usar
os recursos dos jogos para solucionar problemas da vida real. Mas o termo só ficou popular mesmo em 2010 com a Jenny McGann, que ela fez uma apresentação nesse TED Talk. E aí ela também tem várias publicações, ela é a game designer, tem várias publicações na área. E o primeiro livro que ela lançou com essa temática foi esse, A Realidade em Jogo, porque os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. E eu vi esse vídeo, como eu falei para vocês ainda há pouquinho, no módulo que eu tive da especialização, e vou compartilhar o link para vocês assistirem depois, porque é muito bacana. É um vídeo curto, tem 20 minutos. E aí a gente vê que, eu fazendo a pesquisa lá no Google Trends, assim, quantas pessoas fizeram a pesquisa sobre gamification. Desde 2009, o termo passou realmente a ser de interesse a partir de 2010. E aí a gente observa que tem uma tendência que está em alta em relação a isso. Então, tem sido uma temática de interesse de várias pessoas atualmente. E aí, qual foram, assim, algumas falas? Eu vou destacar aqui algumas das falas que a Jenny fez nessa apresentação do TED Talk, que me chamaram muita atenção, me deixaram muito interessada nesse assunto. Então, ela falou assim, nós investimos, na verdade, tá, escrevi errado, nós investimos 3 bilhões de horas por semana em jogos online. E isso foi em 2010. E aí ela falou assim, gente, parece ser muito, mas se a gente quiser solucionar problemas sociais, reais, a gente precisa investir 21 bilhões de horas por semana. Essas são as pesquisas que ela fez e levantou isso. E outra fala que também me destacou muito foi que os jogos estão presentes desde os primórdios da nossa civilização. Então, há muitos anos atrás, há séculos de anos atrás, já existiam alguns jogos bem primitivos e isso foi promovendo a evolução da nossa espécie. E aí ela destaca, então, que nós podemos evoluir jogando, nós aprendemos jogando e podemos evoluir jogando. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que podemos aprender jogando? O que vocês acham que a gente pode aprender? Aí vocês podem usar esse QR Code para direcionar lá para aquele link do Mentimeter. Eu vou colocar aqui no... Vocês podem tanto digitar mentimeter.com e usar esse código, ou usar o QR Code. Eu vou deixar aqui na tela o QR Code para quem preferir, ou então digitar mentimeter.com, que eu quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta. O que podemos aprender jogando? Eli, qual é o código? É porque eu tô pelo celular. Tá, o código é esse aqui, 23. Vou até copiar e colocar aqui no chat. Obrigado. Eu vou encerrar aqui a apresentação para eu olhar vocês e depois eu mostro as respostas de vocês. E quem quiser ir comentando também, conversando aqui, abrir o microfone para conversar e também escrever, fique à vontade. Pense assim, quando nós somos crianças, até hoje, jogamos bastante, eu acredito, assim. Eu tenho aqueles joguinhos no celular, tipo Candy Crush, essas coisas, então o tempinho livre que eu tenho, ali só para distrair um pouco, vou lá e jogo um pouquinho. Tem pessoas que são gamers desses jogos online. Não é muito a minha praia, mas eu sei que tem bastante gente que joga, que curte. Entra numa outra realidade, assim. E é uma das coisas que a Jenny também fala, comenta, que se nós passamos tantas horas jogando, esses jogos online principalmente, é uma forma de escape, sabe? Da nossa realidade aqui. Então, é uma das formas que a gente tem de tentar equilibrar a nossa vida através dos jogos, mas ela argumenta que é possível a gente aprender jogando e trazer muitos benefícios para a nossa sociedade através dos jogos. E ela, nessa fala da apresentação do TED Talk, ela traz esses argumentos do que a gente pode aprender jogando. Eu vou trazer alguns exemplos também. Eli, Leandra, eu tentei Oi. entrar, mas fazendo que não tá aberto para votação. Ai, eu pera também lá. não consegui. Será que eu tenho que deixar
Deixa eu voltar aqui. Acho que agora vai. E realmente aqui tá para mim, tá dando como se tivesse fechado e sempre funcionou, só de compartilhar. Ainda tá aparecendo a mesma mensagem. This question is not open for voting. Ai, não acredito que justo hoje vai tudo dar errado. Poxa, pessoal, eu não estou conseguindo abrir para votação aqui. Eu sempre só compartilho e já vai. Agora que tá dando bloqueado. Vamos fazer do jeito tradicional, então. Por favor, abram os microfones. Quem tiver interesse em fazer um comentário, para a gente conversar um pouquinho. A ideia era interagir e, às vezes, abrir o microfone. Algumas pessoas são um pouco mais tímidas, eu, por exemplo. Então, esse seria um recurso que eu gostaria de mostrar para vocês, mas a Rafa já mostrou também esse recurso de usar esses softwares de interatividade para abrir para o público e tudo mais. Eu vou tentar descobrir por que não está funcionando, mas a ideia era abrir para a gente conversar. Quer tentar uma lousa interativa, alguma coisa assim? Verdade, ótima ideia, Camila. O Jen. Tá dizendo que eu preciso solicitar acesso, Camila. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que foi. Fizeste como agora? Apareceu uma notificação aqui na tela para mim e pedindo para eu compartilhar. Acho que abriu outra lousa, na verdade. Deixa eu colocar o link para vocês aqui. Ah, é esse mesmo. Todo mundo consegue acessar a lousa? O segundo link eu consegui. Não. Tá falando que tem que liberar o acesso. O segundo, entra no segundo, Evelyn. Tá aparecendo aqui. No segundo eu consegui. Pela segunda. Isso, no segundo. Agora foi. Aí. Obrigada, Camila. Então. Estão vendo aí o que eu fiz? Deu para ver? Ah, tá, pronto. Sim. Pronto. Ó, vou deixar aqui a perguntinha. E aí vocês podem ir adicionando os cards para com as suas respostas. Muito bem. Como podemos ou o que podemos? Os dois, gostei. Pode ser o que podemos aprender também.
Eu vou compartilhar aqui o que está colocando, que aí todo mundo acompanha, né? Posso compartilhar também, Camila, depois eu volto para a apresentação. Isso só para todo mundo ir observando que o outro... Legal. Para estar todo mundo junto na mesma tela. Trabalho em equipe, concentração, raciocínio rápido, estratégia, persistência, paciência. Bom, eu trabalho numa clínica que atende crianças com autismo, vocês já sabem disso. Então, lá a gente vê muito isso de perto, as crianças aprendendo através da brincadeira. O que a gente precisa é definir muito bem esses objetivos na hora de pensar, de planejar qual que vai ser a brincadeira, o jogo proposto. No grupo de habilidades sociais também, então, não só comportamentos simples, básicos, pré-requisito, mas habilidades complexas como essas que vocês estão citando aqui, podemos aprender através dos jogos. E aí vem o questionamento que a Jen traz, assim, o porquê é tão mais fácil a gente aprender através desse jogo, através do brincar, em detrimento do que acontece na vida real. Porque a gente prefere o jogo ao invés da vida real. Investir nosso tempo nesses jogos online, etc. E aí vou deixar essa curiosidade para vocês aí assistirem os vídeos depois com as outras falas que ela faz, outros argumentos, que é muita coisa bacana em 20 minutos de apresentação. E tal. Vou voltar aqui para compartilhar a minha tela. E aí ela inicia a fala dela apresentando esse objetivo. Meu objetivo para a próxima década é tornar mais fácil solucionar problemas em vida real, como é em jogos online. E aí, assim, a plateia fica, nossa, parece muito ousada, mas ela diz que é possível e apresenta alguns exemplos do que ela tem feito, do que ela fez até então. Mas eu já dei uma pesquisada, ela evoluiu, deu continuidade nessas pesquisas que ela fez e nos jogos que ela também desenvolveu. Então, com base nisso, a gente tem aqui a definição que é usada hoje para o termo gamificação ou gamification, que é usar mecanismos dos jogos para resolver problemas em ambientes fora do jogo. Aí, alguns exemplos, então. Tem o Planeta Sem Óleo, sem petróleo, no caso, que foi um jogo desenvolvido pela Jen. Era um jogo de realidade, um jogo online, onde eles alimentaram com o máximo de informações possíveis que tornasse verídica essa situação de que o mundo estava sem gasolina, sem petróleo. Então, colocando assim, dentro daquela localização que a pessoa estava, os valores das coisas, como é que iria ser, o que é que não teriam acesso. E a ideia é que as pessoas que estavam jogando, participando, tivessem que pensar em estratégias de como sobreviver, o que fazer, o que é que elas iriam fazer se aquele recurso não estivesse disponível naquele momento. E aí, em interação, eles postavam mudanças de comportamento real que eles estavam tomando para resolver esse problema. Então, assim, foi uma espécie de simulação, mas que passou a trazer mudanças de comportamento real para aqueles participantes que estavam em interação. E aí, ela foi um dos jogos que ela propôs. No vídeo ela cita outros exemplos, e eu vou deixar em suspense para vocês assistirem o vídeo depois. Um outro exemplo também de aplicação da gamificação são esses aplicativos de educação e de aprendizagem, como o Duolingo. Ali o objetivo é que você aprenda uma nova língua e ele tem várias lições, várias metas, e você vai sendo pontuado, recebe o feedback imediato do seu desempenho, tem a possibilidade de receber reforço social dos outros usuários do aplicativo. Então, também tem componentes aí da gamificação.
E o vídeo que eu queria mostrar para vocês era de uma campanha de vacinação. Eu vou fazer a descrição, mas depois vocês assistem o vídeo, que é muito bacana. Eles usaram esse óculos de realidade virtual e a criança ela estava toda num contexto de super-herói e ela estava ali ajudando a salvar aquele reino através da vacina. Então, assim, ele era um super-herói e no momento que a profissional, a enfermeira, estava aplicando a vacina, na realidade virtual é quando eles estavam adicionando escudos, poderes na armadura da criança, que era o super-herói. E aí toda a simulação era para que a criança sentisse que ela estava vivendo nessa simulação aí da realidade virtual, sendo o super-herói para salvar aquele reino, e ela não tivesse tão perceptível a sensação da dor, da vacina e tudo mais. Então, foi uma experiência bem bacana. E todas as crianças relataram assim, que não choraram, os pais relataram que elas não choraram, que elas gostaram da experiência e que elas não sentiram medo e elas iriam de novo sem problema nenhum. Vou compartilhar o link do vídeo para vocês assistirem depois. Então, assim, aqui temos alguns exemplos da aplicação da gamificação em contextos fora da organização. E agora eu quero também que vocês me ajudem a responder essa pergunta aqui. Como podemos usar a gamificação nas organizações? Então, se vocês já ouviram alguns exemplos, se vocês já tiveram acesso a alguma coisa, vamos usar o Jen de novo para responder essa pergunta também. Então, vou adicionar aqui outro slide. E vou deixar aqui para vocês me ajudarem a responder antes de eu trazer outros exemplos para vocês. Bianca, eu não sei se tu conseguiste entrar. Entra no segundo link aí que está disponibilizado aqui nos detalhes da reunião, que aí você vai ter acesso a esse painel. Aí você vai poder colocar um post-itzinho com o seu comentário, por favor. E sobre o que eu quero falar, é um pouco difícil de falar escrevendo, porque é um pouquinho extenso. Tem problema se eu falar? Sem problema nenhum, pode ficar à vontade. É que gamificação me faz lembrar muito da Aline, porque ela introduziu a gamificação na matéria dela com a gente. Uhum. E eu lembro muito bem que a pontuação, vamos dizer assim, da matéria era baseada nesse pequeno game que ela montou. Uhum. Que era uma forma diferente de apresentar as mesmas atividades que a gente faria se a gente estivesse numa matéria regular, só que de uma forma mais divertida e mais interessante, porque a gente ficava mais... eu pelo menos, ficava mais estimulado por estar pensando que eu estou ganhando pontinhos e tudo mais, e por ter objetivos bem específicos. Então, eu acho que no contexto organizacional, a capacitação, o treinamento inicial e todos os tipos de treinamento podem ser gamificados nesse modelo mais estruturado como a Aline fez. Eu acho que isso seria uma coisa bem interessante de se ter, principalmente no treinamento continuado, porque a gente vai poder acompanhar pelo nível 1, nível 2, esse tipo de coisa, como a gente está avançando no nosso conhecimento de uma forma bem visual e com bastante reforço social enfim. Eu acho que seria interessante também a forma como as pessoas organizam o seu trabalho, mas é claro que isso também pode partir da organização, nesse mesmo modelo, do tipo, nós temos vários objetivos para alcançar e tem essas pequenas tarefas que nós podemos fazer para alcançar esses grandes objetivos. Então, vamos preenchendo essas tarefas de pouco em pouco para, exatamente, ganhando XP, ganhando experiência, para que a gente consiga o grande objetivo e um grande reforçador, que é o salário no final do mês. Assim, acho que seria uma forma interessante de encarar nas organizações. Legal, tu já tá dando alguns spoilers aí do projeto que a gente tá fazendo, mas vou falar disso mais pra frente.
Então, aqui já temos algumas respostas: simulação dos ambientes das relações nas organizações, ajudar a solucionar problemas recorrentes na organização, nos processos de seleção, simulando a reação a situações reais em ambiente virtual. Então, vocês estão trazendo algumas ideias aqui, pensando nessa simulação de ambiente virtual, que eu acho que foi o exemplo mais fresquinho que ficou, com o vídeo da vacina, que eu vou compartilhar com vocês. Vou mostrar outros exemplos que tenho certeza que vocês já passaram por situações de gamificação e talvez nem tenham se atentado para isso. Para pensar, poxa, isso também são componentes da gamificação. Então, alguns exemplos de gamificação em empresas. Então, programas de pontos de companhia aéreas. Então, quem nunca aí quis ficar gastando lá os pontos do cartão de crédito para transformar em milhas e aí trocar por viagens? Então, esse é um dos elementos dos jogos, na questão dos pontos que vocês citaram aí, e que foi aplicado nesse contexto de empresa, contexto de organizações na relação com os clientes. Fidelização dos clientes, nós temos muitos exemplos de restaurantes que usam aqueles cardzinhos, você... No iFood tem vários como esse, por exemplo, o restaurante que a 10 pedidos naquele lugar você vai ter tantos reais de desconto. Então, é um exemplo também. Programas, eu sou muito fã da sorveteria Santa Clara. E lá tinha também um programa de fidelização que a cada visita, não importa o que eu consumisse, a cada visita eu ganhava 10 pontos. E aí, dependendo da pontuação, eu poderia acumular e fazer troca por produtos. Então, se eu não me engano, 100 pontos era uma casquinha de sorvete, 200 pontos poderia trocar por outro produto lá deles. Então, tem vários restaurantes locais que têm esse programa de fidelização através dessa pontuação. Quanto mais os clientes consomem, mais eles vão poder trocar por benefícios e produtos. O Mercado Livre também funciona assim. Uhum. No AliExpress tem uns joguinhos lá que você... jogo mesmo, que você faz, e aí você pode converter os pontos em descontos nos produtos. O TikTok, que você vai saindo compartilhando o seu código com outros amigos, e aí pode trocar por dinheiro. Então, alguns dos exemplos que são aplicados aí em empresas. Tem esse outro exemplo que eu descobri ontem no curso que eu até cheguei a compartilhar com vocês sobre TI e OBM. Aí o Gabriel, que estava fazendo a apresentação, ele compartilhou esse software, que é uma empresa que é paga, tá, gente? Ela vende esse produto, que é voltado para a área de comercial e vendas. Então, pensando assim, vendedores, eles têm algumas metas, e essas metas vão receber pontuações e tem todo um ranking. Então, esse software ele vai dando esse feedback para esses vendedores, o quanto eles alcançaram dessas metas, dessas pontuações, e aí a empresa vai determinar o que eles podem ganhar de acordo com essas pontuações aqui. Isso enfim, eu não vou fazer propaganda do produto em si, era só para trazer esse exemplo para vocês, de também como pode ser aplicado na questão do desempenho de profissionais. No caso aqui, seria a pessoa que trabalha com vendas. Bom, aí nós temos, então, a literatura fala assim, muito em relação a melhores benefícios de aplicar a gamificação em organizações, é a questão da produtividade, que é aumentada, e também a motivação dos funcionários e colaboradores. Mas tem a questão dos desafios, que é a conexão dessas três áreas aqui: a tecnologia ciência da informação, a organizacional, né, então a administração, tudo que tem, todos os saberes que estão envolvidos na área de organizações, e a psicologia também precisa estar integrada para fazer um bom planejamento de um projeto de gamificação, que não basta ali só dizer, eu quero
vou dar pontos aqui para desempenho. A gente precisa delimitar muito bem quais são os comportamentos que eu quero aumentar, os comportamentos adequados que a gente quer ver em maior frequência, e essa pontuação tem que reverter em benefícios que sejam, de fato, significativos para as pessoas que estão envolvidas. Então, não vão ser qualquer coisa ali que vai motivar. Então, não é só dizer que eu estou aplicando gamificação que vai funcionar. Esses saberes precisam estar bem integrados. E aí, nas referências que eu vou compartilhar com vocês, eles destacam alguns dos principais elementos que todos os jogos apresentam, e na hora de fazer um projeto de gamificação, a gente pode usar alguns desses elementos, não precisam ser todos. Então, quais são esses elementos aqui? Geralmente um jogo tem um avatar, um personagem no qual a gente se transforma. Nós temos um objetivo final ao ser alcançado, bens virtuais que a gente pode trocar por bens reais, dependendo do jogo. Tem um quadro de pontuações, e esse quadro de pontuações a gente consegue ter o feedback imediato do nosso desempenho, então não preciso ficar esperando só no final da missão que eu vou saber se eu fui bem ou não. Eu tenho um retorno imediatamente se eu estou indo bem, e aí eu posso melhorar ou não, mudar a minha decisão, mudar o meu caminho ali, pensando nisso. Nós temos missões, que são tarefas que vão fazer com que eu alcance esse objetivo final. Existe a questão do desafio, porque todo jogo ele tem um desafio que ele não é muito difícil a ponto de ser impossível, mas também não é muito fácil a ponto da pessoa não ter interesse em fazer. Todo jogo tem regras, essas regras devem ser muito claras para todos os participantes. A questão dos níveis, que a gente vai que a gente vai avançando aí. O feedback, que eu já comentei um pouquinho com vocês, que precisa ser imediato, e a participação voluntária. Então, uma vez que eu tenha clareza sobre essas regras, eu vou lá e eu jogo porque eu quero. É totalmente voluntário, ninguém me obriga a jogar, e eu continuo mantendo ali o meu engajamento no jogo totalmente de forma voluntária. Então, quando a gente aplica a gamificação em qualquer contexto, no caso aqui, contexto das organizações, a gente pode usar um ou alguns desses elementos, não precisam ser todos. E ainda tem outras coisas também, quanto mais complexo os jogos, mais elementos a gente pode ir agregando. Eu trouxe aqui só os principais que eu consigo identificar na maioria dos jogos por aí. Então, por exemplo, o Jairo citou a questão de ter metas, ter regras, na questão dos níveis de desempenho, a gente conseguir saber exatamente o que eu preciso desempenhar para ir avançando nos níveis e tudo mais. Isso seria um exemplo da aplicação dos níveis, ter a pontuação para cada um desses comportamentos, eu dividir essa meta em missões, em tarefas menores. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá sim, André. Tá sim. Bom, e aí eu comecei a me questionar assim, por que será que esses jogos então funcionam? As pesquisas hoje, as publicações sobre gamificação, elas falam muito assim, funciona, a gente consegue ver melhor a motivação e tal dos funcionários, dos participantes, mas fica uma lacuna ali do porquê funciona. Quais são essas características em si que garantem a eficácia de um projeto de gamificação? E aí o que eu trouxe foi o viés, a visão da análise do comportamento para tentar responder essa pergunta. Lá no livro Performance Management, do Daniels, ele tem um capítulo que fala sobre a análise piquenique, que é a análise das consequências que a gente vai favorecer um determinado comportamento ou não. Então, assim, pensando no contexto organizacional, um ambiente de trabalho ideal, nós deveríamos ter consequências positivas, ou seja, basicamente, trabalhar por reforço positivo. O ideal é que essas consequências sejam imediatas e certas. Eu sempre vou receber essa consequência, não é algo que eu vou ter, talvez eu receba, talvez não. Em detrimento
de um ambiente aversivo de trabalho, que seria trabalhar por reforço negativo, ou seja, consequências negativas, futuras, então, consequências a longo prazo, e incertas. Eu não tenho certeza se eu vou receber, se meu comportamento vai gerar uma consequência ou não. Aí, no livro tem esse gráfico aqui, que fala, então, o que é o mais poderoso aqui? A combinação de consequências certas, positivas e imediatas, em detrimento de consequências negativas, futuras e incertas. Esse daqui seria o desempenho ideal, né? O mais esperado, o mais poderoso em relação ao desempenho dos nossos colaboradores. E nesse modelo aqui, a gente consegue identificar isso nos jogos. Então, quando eu tô lá jogando, o meu comportamento, ele tá recebendo reforço positivo praticamente que constante. A cada movimento que eu faço, eu tenho ali o feedback se eu fiz, pegar um exemplo bem simples ali do Candy Crush, que eu adoro jogar. Então, cada movimento que eu faço, imediatamente eu já tenho ali a mudança na posição dos ícones, das figuras, eu já tenho lá o reforço social que faz o pop-up na tela, né? Muito bem, tal, magnífico. E já tenho ali o retorno e a pontuação que vai sendo transferida. É uma consequência que ela é certa. A cada movimento que eu faço, ela, com certeza, eu vou ter uma consequência aí para isso. Quando a gente traz isso para os jogos, a gamificação para o ambiente de trabalho, a ideia é a gente conseguir trazer de forma aproximar essas consequências que seriam a longo prazo. Por exemplo, o salário. Ok, nós trabalhamos para ter acesso a um salário no final do mês. Mas de que forma a gente pode deixar a consequência mais próxima do comportamento que está sendo emitido dia a dia? A gamificação seria uma estratégia para isso. Então, ali eu tenho um quadro de pontuações e a avaliação, ela é feita. A gente pode ter, aí vem a questão da integração dos outros saberes. Ter alguém da área de TI para auxiliar a gente a fazer um planejamento, né? Um software de avaliação de desempenho que seja automático, que a gente consiga medir esses comportamentos diariamente e gerar pontos para as pessoas, e aí eu tenho uma conversão desses pontos para benefícios. Algumas possibilidades. Faz sentido, pessoal? Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho. O que vocês acham? Vou até voltar aqui para eu conseguir enxergar vocês. Eu vou começar aqui, e aí depois eu vou só para instigar vocês, tá? Tudo isso que a Leandra está falando, a gente vê, né, como algo muito interessante, muito, não só divertido, mas também motivador, como vocês viram. Só que a gente sabe também o quanto é difícil, às vezes, colocar isso em prática, né? Então, é exatamente o que a Leandra falou agora por último. Imagina, no mundo ideal, a gente deveria ter, enquanto profissional, um perfil mapeado, descrito de tudo que a gente deve ser capaz de fazer para atender os objetivos, né, e, consequentemente, as metas da organização, né, o que a organização espera. Mas nem sempre a gente tem esse mapeamento todo, então eu não sei, nem sempre eu sei exatamente todos os comportamentos que são esperados, e mais do que isso, eu não consigo controlar não, observar diretamente, de maneira que eu consigo, olha, acabou de atender, tudo bem, algumas atividades você consegue ter um controle maior, né, então é o que a gente estava fazendo, por exemplo, durante a dinâmica, as atividades que a gente propôs durante a seleção, então, eu estabeleci indicadores que seriam possíveis de observação direta, né, mas a gente ainda estava fazendo uma amostragem, né, imagina isso, eu quero observar o comportamento da Beatriz durante 30 dias, né, para subsidiar um processo avaliativo, e eu poder dar um retorno dela, se de fato ela está apresentando os comportamentos esperados. Agora, imagina no dia a dia, porque vendas, às vezes, você tem indicadores ali que acompanham, né? Se você vendeu, tá ali no sistema, eu já tenho aquilo automatizado. Mas eu não consigo fazer isso para todas as atividades. Eu sempre fico pensando assim, imaginei, atividades muito administrativas, muito rotineiras, você não tem aquele processo automatizado. Então, eu queria até colocar aqui para a gente pensar mesmo, o que a gente poderia
no dia a dia, fazer, né, para tornar isso real, né, porque a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso para todas as funções, por exemplo. Então, vendas, eu tenho um registro lá de vendas. A Leandra vendeu o celular, pá, aparece para mim lá. Abriu o chamado lá, atendimento, eu tenho uma senha, eu tenho controles automatizados. Mas imagina um professor, imagina outras atividades, onde você tem atendimento por telefone, alguém que trabalha com saque, e que nem sempre aquilo tudo está registrado. Hoje a gente até consegue, né, automaticamente, hoje, como está tudo meio mediado pela tecnologia, você já recebe um protocolo, que aí já mostra que um atendimento foi iniciado. Mas, quanto a minha demanda foi respondida, sabe, quanto foi celery o meu... Então, eu fico pensando o quanto é interessante fazer, mas o quanto é difícil você aplicar em todas as áreas, sabe? Então, acho que o principal desafio disso não é que não seja motivador, não é que não seja divertido, eu já estava pensando em o que a gente poderia fazer aplicado ao nosso contexto de educação. Imagina isso no contexto da educação, e que nem todos os comportamentos a gente deixa claro também, às vezes a gente nem tem mapeado isso, o que eu espero de vocês no passo a passo, sabe? Então, eu tenho um produto, às vezes, eu espero que vocês saibam elaborar um artigo, vamos dizer. Mas, e como estabelecer pequenos comportamentos que deverão ser observados diretamente, porque também trabalhar com autorrelato, a Bia dizer, eu fiz, cumpri. Uhum. E aí? Como é que a gente tem esse retorno, sabe? Eu fico extrapolando, pensando em atividades mais diversificadas para ver o quanto é desafiador mesmo, não só do ponto de vista da gamificação, mas da própria avaliação de maneira global, para a gente fugir do tradicional, daquele instrumento que é aplicado, é desafiante mesmo. Camila, um outro vídeo que eu vi foi de um professor, ele usando já a gamificação na sala de aula, mas eu penso muito em educação corporativa e trilhas de aprendizado, no exemplo que ele citou. Então, a aula dele, ele tinha lá várias formas dos alunos conseguirem a nota, então ele converteu a nota em pontos. Aí a nota mínima lá é 7, 7 equivale a tantos pontos, 10 equivale a tantos pontos. E aí ele dava várias opções de tarefas que os alunos poderiam fazer. Então, fazer a prova tradicional, a prova vale X pontos. Fazer uma resenha de um artigo, vai valer tantos pontos. E, assim, uma série de tarefas que cada um poderia fazer. E aí, ou seja, tinha pessoas que poderiam optar por não fazer a prova e fazer outras tarefas, mas que teriam... o objetivo final seria alcançado, né? Que é avaliar se o aluno aprendeu aquele conteúdo que o professor passou. E aí, ainda tinha a questão dos bônus, tipo assim, se eles fizessem as três espécies de avaliação que eles tinham colocado, eles teriam um bônus de 10 minutos da consultoria do professor durante a aplicação da prova. Então, ele foi usando esses elementos, aí, desbloqueio Vocês conseguem visualizar aqueles programas, né, que ficam aparecendo esses de conhecimentos da televisão, não sei o que, eu posso fazer consulta, não sei o que, aí você perde, tem dicas, né, dicas a mais, dicas a menos, se perde mais, aí acaba que... Então, a mesma coisa a gente pode aplicar também no contexto organizacional, pensando em trilha de aprendizado. Então, eu dou várias opções aqui, vários caminhos para o meu colaborador, de formas que ele pode alcançar determinado performance ali, do que a gente está esperando em termos de capacitação dele e tudo mais. E aí a gente vai fazendo essa pontuação e convertendo essa pontuação para benefícios para esse colaborador. Isso a gente tem trabalhado muito no GESCOM, por exemplo. Isso a gente tem feito, que você está lá, e aí você já tem um caminho que você vai traçar, né? Você pode diversificar em termos de modalidade de recurso didático, mas você tem um caminho que você tem que ter, mas aí esse caminho pode ser mais diversificado. Aí você tem como objetivo desenvolver determinada competência, e aí cada passo você vai sendo avaliado, para saber se de fato, por exemplo, aquele conteúdo foi aprendido durante, né, aquele percurso, por exemplo.
Então, isso a gente já vê mais acontecer. Eu fico pensando, porque um relato da própria Aline e do Delage, não é tarefa simples, é muito trabalhoso para um professor fazer isso. Então, às vezes desmotiva. O que já aconteceu da Aline repensar, do Delage, ele tinha uma disciplina dele de metodologia lá na UEPA, que ele até conversou com a gente sobre isso, toda gamificada. Só que, assim, era um trabalho sobrenatural. Então, assim, se em condições normais a gente tem um trabalho com a disciplina, era 3 vezes mais. Era super instigante para os alunos. Para a maioria não para todo mundo. Tem gente que não curte mesmo. Então, é um formato mais tradicional mesmo. Mas, assim, era muito, eles tinham que, para ganhar pontos extras, eles iam fazer um atendimento não sei o quê, eles iam no posto de saúde, então tinham atividades que poderiam ser feitas extra para ganhar pontuação extra. De fato, se você colocar na minúcia da gamificação, assim, com todos esses pré-requisitos que a gente viu, é muito, muito trabalhoso mesmo. Claro que depois de formatado, mas ainda assim tem um acompanhamento, que é um acompanhamento muito minucioso. Então, os feedbacks, né, os retornos, a pontuação, então isso tudo tem que ser muito passo a passo mesmo, acaba que é muito dia a dia, né? Sim. Pessoal, eu tenho um exemplo de uma aplicação que eu tentei fazer, que eu fiz na Link, que foi durante a seleção. Então, tudo que a gente já aprendeu aqui na disciplina em relação a identificar quais são os comportamentos observáveis que eu quero avaliar. Então, a gente fez todo esse mapeamento, e aí a proposta foi fazer dinâmicas, tipo gincana, sabe essas gincanas que a gente faz em escola? E aí eu dividi os candidatos em grupos, eles tinham lá as suas tarefas para fazer, e eu tinha um grupo de avaliadores observando. A gente fez isso, era na época que podia ser presencial, então tinha lá o Jair e outras pessoas que estavam me ajudando a fazer a avaliação, então eles tinham lá as planilhas com os comportamentos que eles tinham que ficar atentos. E aí, as dinâmicas, cada tarefa dentro da gincana, o grupo ia recebendo uma pontuação, e no final eles iriam ter uma premiação simbólica. Mas eu deixei muito claro desde o início que o grupo ganhador não necessariamente seria o grupo de pessoas selecionadas, que outros comportamentos estavam sendo avaliados ali, mas a gincana tinha a temática da análise do comportamento aplicada ao autismo, já que era a área do estágio que eles estavam se candidatando também. E o relato, assim, foi muito bacana, o relato dos participantes, porque eles falaram que não era o tipo de avaliação que eles estavam esperando, então foi uma surpresa para eles, e perdeu a questão aversiva, sabe, de passar por um processo seletivo. Eles realmente relataram, assim, estar se divertindo durante a gincana ali proposta, e a gente conseguiu observar os comportamentos que a gente queria, né? Então, um ponto muito importante é isso, não adianta a gente só brincar ali e não ver o que a gente precisa. Então, mas a gente conseguiu ver a interação entre eles, então era muito pensando na questão de comportamento de grupo, a interação entre os participantes, a colaboração entre eles, enfim, todos esses comportamentos que vocês já viram aí na seleção do GestCom, era muito próximo disso também. E foi muito bacana, assim, foi uma experiência que a gente tentou aplicar um pouquinho e teve um retorno muito positivo. Era e aí, bom também porque eles se abriam, né? Tipo, eles ficavam mais à vontade para ter esses comportamentos, e a gente não criava uma coisa meio forçada de o que você faria nessa situação, ou então no passado. Não, a gente provocava a situação naquela hora, porque a situação tinha que acontecer, eles tinham que participar disso, e lá a gente podia ver todos esses comportamentos de forma natural, entre aspas, né, pelo menos. De uma forma mais natural do que numa entrevista, por exemplo. O Igor quer falar alguma coisa? Diga, Igor. Eu tenho 2 exemplos bem legais sobre gamificação, né? O primeiro foi para essa vaga de estágio que eu estou fazendo agora, né? Quando eu fui fazer a inscrição, e lá no sisteminha da inscrição da companhia de estágios, aí tinha um gamezinho para a gente aprender a ir para a entrevista.
Aí, então, tinha todo um caminho que você ia percorrendo e fazendo escolhas, que começava desde que roupa você escolheria, que transporte você ia preferir. Aconteceu um monte de rolo no meio do caminho, a gente escolhia se ajudar a pessoa que estava passando por problemas ou não. É bem interessante. E um outro já no sisteminha da empresa, né, tem um sistema lá para treinamentos e que você pode ir lá, de acordo com o que você gosta mais, escolher um treinamento ou outro. E tem um sobre feedback, né, que é mais voltado para líderes, mas todo mundo pode fazer. E lá vão acontecendo algumas situações e a gente tem que ir respondendo, né, dando feedback para o personagem lá, e aí ele vai direcionando, olha, esse feedback está errado, por causa disso, disso e disso. Aí volta uma fase, aí você tem que dar o feedback de novo, até chegar no final e dar o feedback correto para o personagem lá fictício. Agora, tudo é uma plataforma, né? Porque imagina, você consegue fazer isso tudo, né? Dependendo também da ferramenta que você tem à disposição. Então, imagina, depois que você tem desenvolvido, claro, né? Super interessante. Mas olha aí a situação que o Igor descreveu. Então, bem estruturado, né? Uhum. Essa questão do feedback, você consegue até dentro do Moodle, em algumas ferramentas, você consegue estabelecer. Até porque tem a questão do feedback, você tem que... Então, você tem já algumas ferramentas, mas, por exemplo, você traçar um caminho, é muito legal, você ver se você ajuda ou não, porque isso tudo ali, gente, foi muito bem pensado para saber se você é uma pessoa cooperativa, se é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, ou se a pessoa só passa, né, adiante ali, só olha onde ele quer chegar, não importa o que aconteça no meio do caminho, sabe? Que se as pessoas estão precisando ou não, então, tem todo um porquê por trás, né? Mas uma ferramenta, uma estrutura, né, muito... Já estou pensando o que a gente vai bolar para o estágio 2, para quem ficar. Já estou... Olha, a Bia já está... sempre são importantes esses momentos para mim, porque eu sempre tenho boas ideias que a gente poderá fazer. Estou com medo já dessas ideias, professora. Olha, Beatriz, se a gente conseguir fazer alguma, nessa direção do que o Igor falou, de fazer um plano de treinamento, já estou pensando tudo aqui, já até anotei, olha, estágio 2, já tenho aqui. Mas de pensar em como a gente pode estruturar um plano de treinamento, sabe? Para desenvolvimento de determinadas competências, o que a gente pode fazer, vai ser muito legal. Imagina isso. Se vocês conseguirem fazer isso, gente, se a gente conseguir bolar, ia ser um sonho para a gente, falar sério. É verdade, inclusive é o meu sonho de fazer esse planejamento lá na linha que a gente está desenhando, o plano de carreira dos estagiários. Então, pensando lá que o contrato é de 2 anos, a ideia é que a gente forme esse estagiário para ser um profissional que vá atuar na área de aba aplicada ao autismo. Então, já tem todo o desenho do currículo desse treinamento, isso a gente já tem pronto, mas o que a gente quer é implementar, né, de forma que atraia tenha engajamento dos estagiários, né, porque tem a concorrência aí com a faculdade, demanda da faculdade, e como manter eles estudando para a faculdade e mais um montão de coisas que a gente está exigindo também que eles estudem para conseguir essa formação. E aí a ideia é a gente trazer esse elemento da gamificação. Então, já falou, ter níveis ali. Então, a gente já começou esse esboço do projeto, de colocar o nível do aplicador iniciante e o nível intermediário e avançado, que já está aí na posição de ser treinado para ser um dos coordenadores, e toda usar os feedbacks através de pontuações, de quadro de pontuações, para eles terem um retorno do desempenho dessa capacitação, dessa formação. E a gente está elaborando isso aí. Então, fica também convite, olha só, não estarei acompanhando vocês na disciplina, mas podem contar comigo se quiserem exemplos reais. Não vou abandonar a Lianda, não vou deixar a Lianda nos abandonar, esse que é o problema. Ó, Igor, tu já sabe alguma plataforma? O Igor é da tecnologia, o Igor tem que ajudar a gente nisso aí. Tu nem vai estar comigo semestre que vem, né, Igor? Mas que coisa, por que eu aceito vocês acreditarem estágio? Não consigo entender isso. Oxe, por que eu não vou estar? Eu pensei que tu fosse querer acreditar, ainda bem, porque você vai nos ajudar, a gente tem
que bolar alguma coisa, que isso vai ser importante para o futuro profissional. Já pensou vocês vendendo um treinamento gamificado? Isso, gente. Boa. A gente vai desenvolver, olha aí que a gente vai fazer. Mas eu queria só deixar uma coisa bem clara, gente, porque é muito comum a gente achar que gamificação é transformar tudo em jogo. Não necessariamente, tá? Então, você usa de ferramentas e estratégias, características de um jogo, né, para um ambiente real. Então, não necessariamente é uma brincadeira, é um jogo, né, mas ali você estrutura ali com todas aquelas ferramentas características do jogo, mas não necessariamente é um jogo, entendeu? Uma brincadeira. Então, tem gente que acha que tudo, não, é só transformar em jogo. Não, não é só transformar em jogo. Então, vocês viram lá todos os elementos que a Leandra apresentou, você acaba que tem características, sim, para tornar esse processo todo mais atrativo, estimulante, motivador, mas não necessariamente é um jogo, né? E assim, tudo que a gente vem aprendendo na nossa disciplina, principalmente esse semestre, a gente viu muito isso, que é estabelecer padrões de comportamento que você quer desenvolver e quer observar. Então, isso é um pré-requisito importante, porque você não vai colocar, não, o que o Felipe fizer, ele vai passar para o... Não, não é isso. Então, no ambiente real, claro que dependendo do nível também, imagina lá, a Leandra no contexto aplicado ao autismo, então imagina, a criança não falava nada, de repente ela fala, oi, nossa, assim, subiu degraus, mas vai depender do nível da criança. Então, se há uma criança com desenvolvimento típico, já está com 5 anos, e aí fala oi, dentro de um contexto específico, não é que é o esperado. Então, claro, dependendo do contexto que você for descrevendo ali, determinado padrão, e eu achei muito legal. Quem foi que falou, meu Deus? Acho que o Jairo falou, que o meu objetivo, enquanto professora, também é mostrar para vocês que o aspecto da dinâmica dentro de um processo seletivo de entrevista, o Jairo falou muito bem o que eu penso desse processo, que é, mais vale você promover ou conduzir um contexto que vá favorecer a emissão de determinado comportamento, do que pensar, Bia, diante de uma situação tal, como é que você se comportaria? A Bia vai me dizer, claro, o que ela acha que seria mais adequado dizer naquele momento. Não quer dizer que, numa situação real, de contexto de trabalho, ela se comportaria daquele jeito. Então, é a diferença entre o relato verbal e o comportamento propriamente dito, entendeu? Então, a gente faz em todo o processo seletivo, e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, dentro das organizações que for atuar, porque esse processo que a gente faz, de estabelecer indicadores objetivos, observáveis, fatores que, de fato, mostrem uma transparência do que você está avaliando gera muito menos questionamentos no processo de avaliação, e você consegue visualizar, né, o que, de fato, você espera daquele candidato. Então, ao invés de dizer, imagine você naquela situação, é muito comum em entrevista. Claro, gente, eu não consigo simular todas as possibilidades também, né, dentro do processo seletivo, senão a gente ia demorar quanto tempo numa seleção, né, mas, claro, você tem que estabelecer comportamentos específicos que você gostaria de avaliar, mas vai depender do perfil daquele profissional também, né, do cargo que você está falando, mas no contexto de estágio, que a Leandra também estava falando, a gente consegue conduzir ou propor algumas atividades que forcem a emissão de determinados padrões de comportamento. E a gente viu, diante daquelas situações, alguns emitiram comportamentos adequados, outros inadequados. Então, não foi que eu disse, imagine você na situação tal, e aí agora diga como você se comportaria. Não. Então, mais vale você observar diretamente do que pedir um relato de como a pessoa se comportaria naquela situação. Então, eu acho que isso aí a gente consegue trazer para esse contexto da gamificação. E, claro, não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer. Mas de desenvolver alguma plataforma, alguma ferramenta que a gente conseguisse estruturar isso, mas que de maneira que seja aplicável, sabe? Porque também gerar uma coisa que ninguém vai... É tão trabalhoso, tão difícil, que a gente tem que fazer alguma coisa para não só motivar os nossos colaboradores, né, a se comportar adequadamente, a ter um bom desempenho,
mas também a participar das atividades que a gente for propor, né? Porque senão é tão ruim, que o pessoal, não tem que ser voluntário, não quero. Nesse caso, eu não quero. Então, a gente tem que pensar. Então, fica a dica aí, todo mundo pesquisar, que semestre que vem a gente vai ter essa missão, viu? Alguma coisa mais, gente? Alguma pergunta para a Leandra? Algum comentário? Podem ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer pela aula, porque é um assunto de interesse de todos, né? E foi apresentado de uma forma muito boa. Eu gostei bastante. Aí tem muito puxa-saco, Jairo, só porque ela tá cheia. Brincadeira. Mas foi ótimo mesmo. Parabéns, Leandra. Ficou muito, muito claro e ficou aí, né? A vontade de ir atrás para aprender, para aplicar, né? Então, a Leandra já cumpriu a missão dela. Agora, resta me ajudarem a cumprir. Gente, eu coloquei no chat o link dos vídeos que eu citei, tá? Então, o primeiro é o da campanha de vacinação e o segundo é o da palestra da Jenny no TED Talk. E, Igor, tu conhece alguma plataforma já, Igor, que a gente possa usar? Eu conheço o Power Apps, né? Como eu tô de home office, aí pediram para eu fazer a descrição de cargos, né? Da Alcoa. E eu tinha um problema que é o seguinte: eu tô em casa, eu não tenho como chegar com os gestores e conversar com eles, fazer aquela entrevista toda. Então, eu desenvolvi um aplicativo, mas é um aplicativo muito simples, pelo Power Apps, que é uma ferramenta da Microsoft, né? Ele tem códigos muito básicos mesmo. Então, no geralzão é só você fazer várias janelas e conectar elas com uma função específica. Então, não é algo muito difícil. Aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, se dá para mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela. Tá vendo que o trabalho remoto está fazendo com o Igor, gente? Ele está desenvolvendo aplicativo, vocês não sei. Estão vendo a minha tela já? Está carregando. Agora sim. Aí ele funciona com uma lista, aí na lista eu digo quem tem acesso a cada cargo, né? Aí eu posso gerenciar isso aí. E a pessoa, ela nem vai receber notificação nem nada, só envio um e-mail para ela com uma imagem que eu fiz, deve estar por aqui a imagem, em algum lugar, porque, enfim, tem um monte de coisa aqui. Essa imagem aqui, com o link já dentro do e-mail. Imagem, uma hora ela abre aqui. Aí tu usavas como com eles, Igor? Oi? Tu usaste dentro desse projeto de cargos e salários? Não, descrição de cargos só. Só tem descrição de atividade mesmo, para fomentar a parte de seleção. Eu envio o link para ele dentro dessa imagem, né? A pessoa ela vai clicar aqui, o link está dentro da imagem, ela pode apertar em qualquer pedaço, mas eu coloco esse botãozinho para deixar claro, porque eles não apertam mesmo. Eles só vão apertar aqui. Não sei porque a gente fala, pode clicar na imagem, eles não clicam, eles ficam procurando um pedacinho para apertar. Aí isso leva eles para esse aplicativo. Ele abre no celular e no computador. Esse aqui, cargo Juruti. Aí das boas-vindas para a pessoa. Aí ela pode tanto editar quanto criar novos cargos ou baixar o banco de dados dela. Aí ele pode fazer uma nova descrição ou editar uma descrição já existente aqui. Essa primeira página, ela dá um pouquinho para carregar porque o fundo dela é uma imagem, né? Aí vocês estão fazendo revisão só, Igor? Isso. Eles já existem. Aí a gente quer que eles atualizem porque muita coisa mudou. Assim, para mim, aparecem todos os cargos, né? Mas para eles, para o gestor, só vai aparecer os que eu seleciono para ele. A minha internet está UOL, mas é isso. Aí ele vem aqui, escolhe e edita. Manda para um formulário. E tu criaste um vídeo, coisa assim, para dar instrução ou não? Primeiro eu pensei em criar o vídeo, né? Só que assim,
no vídeo eu sabia que eles não iam assistir, eles iam ficar protelando. Então, o que eu fiz? Eu comecei a marcar reunião com eles. Aí eu marcava reunião explicando o que o aplicativo faz, como é que eles teriam que utilizar, qual a importância disso. Porque a questão é que, como é um estagiário que está pedindo para eles, né? Então eu tenho bem menos moral. Então, conversando diretamente com eles, então que dia para entregar? Eu falo, ó, tal dia. Aí eles pegam e fazem. Aí, tá bom então. Aí eu falo que sempre foi o gerente de RH que mandou. Essas coisas. Muito bem. Ó, o Igor já vai ensinar a gente depois a como fazer. Mas eu acho que a ideia era a gente tentar aplicar mesmo aí com base no que a Leandra falou. A gente vai conversar sobre treinamento e desenvolvimento na quinta-feira. E aí a gente já pode ir pensando, mas isso para o próximo PL2, né? Que a gente vai começar lá dia 25, acho. Dentro de propor mesmo um plano de treinamento, por exemplo, pensar no como isso se configuraria, né? Como isso poderia ser aplicado dentro do contexto das organizações, mas fazendo uma proposta mesmo para a gente tentar aplicar, né? Então, dentro da GESCOM, a gente já trabalha com animação, podcast, então, dentro das trilhas de aprendizagem, e já ocorreu no passado de pensar, vamos fazer, né, que tipo de dinâmica a gente poderia trabalhar determinadas competências gerenciais, então, a gente pode pensar aí em trabalhar esse tipo de demanda, já que a gente tem todo o conteúdo como pré-requisito, a gente já desenvolveu, a ideia é pensar mesmo em como aplicar, como desenvolver, imaginando a gente indo para um contexto real aí de trabalho, né, que pode ser uma demanda para vocês. E saber fazer isso, você já sai com um diferencial. Beleza, gente, alguma pergunta a mais? Leandra, muito obrigada, viu, por trazer aí um assunto de interesse de todas aqui, eu sei que muitos daqui se interessam pela temática, e de fato, um assunto mais atual, mas, assim, pensar em como aplicar dentro dos processos tradicionais de gestão de pessoas, né? Então, o nosso desafio sempre é esse, porque os processos, eles já estão aí, então, como fazê-los de maneira diferenciada, esse que é o desafio. Beleza, gente, alguma pergunta, algum comentário mais para a Leandra? Não? Então, depois de disponibilizar a Leandra, a gente coloca lá na plataforma, lá na aula, e aí a gente põe o link, né, para todo mundo ter acesso lá na aula. Beleza, gente? Então, nos vemos na quinta-feira. Leandra, muito obrigada de novo, tá? Parabéns pela apresentação. Então, na quinta-feira a gente se vê, a gente vai falar sobre treinamento e desenvolvimento, e aí falar de diagnóstico, né, desse principal processo também dentro da área de gestão de pessoas, o qual o psicólogo organizacional muitas vezes fica responsável. Então, na quinta-feira a gente trabalha isso. A gente vai ver com o Gotardo, ele vai entrar em contato com vocês sobre a terça-feira que vem, tá? Senão a gente vai ter outra aula, mas a gente vai ver, tá? Mas terminando semana que vem, este semestre. Diga, Amanda. É só para perguntar sobre os pareceres, né, que a gente enviar. Em qual aula será que a gente mande no Google Classroom? A gente possa colocar os pareceres. Eu vou abrir uma específica, tá? Eu vou abrir uma específica lá, atividade de pareceres, que aí fica mais fácil de eu controlar e de eu acompanhar, tá? A gente envia o parecer, no caso, dessa última seleção, da primeira que a gente fez e também do processo seletivo do secretariado, né? No caso dos três. Tá bom, obrigada, professora. Obrigada. Diga, Bia. Eu tenho uma dúvida sobre porque eu estava acompanhando o José Armando nessa última seleção, e a Lídia. O da Lídia eu já fiz o parecer completo, porque eu vi a entrevista dela, só que eu não acompanhei o José na entrevista, que foi pela manhã, e não deu para me participar. Aí, como é que ficaria essa parte? Tem que ver quem que observou. Quem acompanhou a entrevista? Eu posso te ajudar, Bela. Tá, então eu faço a parte dos testes e tu acrescenta a parte da entrevista, pode ser, Evelyn? Pode. Tá bom. Ó, gente, façam Obrigada, isso Bebê. igual da Beatriz e da Evelyn. Quem não acompanhou alguma etapa, compartilhe informações para que a gente tenha o parecer completo, tá? Diga, Lana.
Eu tinha entendido que a gente ia dividir os candidatos, professora, porque teve gente que observou 3 candidatos e teve gente que não ficou com nenhum. Eu tinha entendido que a gente ia fazer essa divisão, porque as anotações e pontuações estão todas na planilha. Sim. Agora fiquei confusa. Não, especificamente agora, né, como as meninas já tinham uma, tinha observado a outra, mas Evelyn, tu estás com mais de um, como é que tá? Beatriz está com 2 pareceres, Evelyn, tu estás com outro. Então, como eu expliquei, eu acho que no grupo, na aula, não lembro, eu não consegui acompanhar essa seleção, mas eu acompanhei todas as entrevistas. Então, se alguém precisar de ajuda, se alguém quiser ajuda com essa parte, eu posso ajudar. Só a parte da seleção, das outras etapas, eu não consegui acompanhar. Mas isso é importante porque, olha, cada um de vocês tem que ter elaborado pelo menos um parecer. Lembrem que é um item de avaliação de vocês. Então, Evelyn, mesmo que não tenha acompanhado os testes anteriores, tem que pegar um dos candidatos que você observou durante as entrevistas e puxar informações dos testes anteriores. Bia, me ajuda numa coisa, Leandra também, por favor. Estabelecer uma lista organizada com os candidatos, tá? A gente tem isso nas anteriores já, eu acho que está bem delimitado, Lana, só é esse último, né, eu acho, para definição dos pareceres. Acho que sim, professora. Então, de colocar lá, Leandra, para a gente estabelecer do lado quem vai ficar o responsável pelo parecer, tá? Podem me ajudar com isso, Beatriz e Leandra, por favor. Então, Lana, a gente vai conversar no drive da disciplina, para que cada um esteja do lado responsável por parecer. Então, quem não conseguiu acompanhar alguma etapa, tem que ir atrás de outra. Eu acompanhei só a parte de testes do fulano. Alguém observou ele durante a entrevista? Porque, com certeza aqui, gente, sempre a gente teve pelo menos 2, 3 alunos, ou mais até, observando todos os candidatos. Então, nunca aconteceu, eu só observei um candidato e saí. Não, quem ficou de manhã observou todos os candidatos, quem ficou à tarde observou todos os candidatos. Então, nunca vai acontecer da gente ter pouca informação, entendeu? Sobre os candidatos. Então, agora é só a gente compartilhar. Então, colocar lá do lado quem observou, quem pode ajudar a fornecendo as informações referentes à entrevista de fulano. Aí, compartilha com quem observou durante os testes, tá? Para que a gente tenha todas as informações dos candidatos. Professora, nessa ocasião, a gente vai fazer o parecer só dos candidatos que foram para a entrevista ou só os que foram? Mas eu acho que teve gente que já fez quem não foi para a entrevista. Mas inicialmente eu tinha orientado até quem foi para a entrevista. E foram 7, né? 7 na última seleção, eu acho, do GESCOM. Mas a gente vai listando lá, mas eu acho que foram esses 7, porque, no mínimo, cada um tem, assim, eu acho difícil ter um parecer só, então, porque a gente veio acumulando 3 seleções, né? Mas é importante que vocês tenham pelo menos um parecer. Então, se não teve na primeira seleção de secretariado, a gente teve 4 possibilidades, né? 4 oportunidades aí para a gente fazer. Então, é critério de avaliação que tenha pelo menos um parecer para cada aluno, ok? E quem ficou em dúvida, eu não observei, eu estava nos testes, aí tem que buscar quem estava na parte da entrevista para fornecer as informações. Beleza? Tudo bem, gente? Então, nos vemos virtualmente na quinta-feira, tá? Beijos para todos. Leandra, muito obrigada. Eu vou postar lá a gravação de hoje e aí a gente põe o link também do vídeo, tá? Deixa eu parar a gravação.